Você está no podcast Pode Propagar, que conecta jovens publicitários à comunicação e marketing de um jeito leve e atual. Dê um play na ideia e fique por dentro do que rola no universo publicitário. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Duda. Eu sou a Gil. Nós somos alunas do 5º semestre e estamos começando mais um episódio do Pode Propagar. Hoje, além da gente estar com uma sala incrível, né? Porque vocês acompanham Novidade! Vocês acompanham os últimos episódios, a gente tava numa coisinha mais simplesinha, né? Mas Sim, agora mais humilde. a gente deu um salto, né? Os dias de glória finalmente chegaram. Sim. E hoje a gente tá com um convidado muito especial, trazendo um assunto, assim, 10 de papo. Tendências de 2026 com o Matheus Cunha. Vamos começar o ano... Eu ia falar com o pé direito, mas falando sobre, né, polêmicas da Havaianas aí, o ano de 2026 chegou com diversas informações, então a gente tem que, né, se atualizar, alunos de publicidade. E ninguém melhor do que você, que já está na área. Você pode se apresentar um pouquinho pra gente, por favor? Perfeito, gente. Muito prazer de estar aqui com vocês, né? No campus Unip Vergueiro. Um prazer aqui estar no primeiro episódio, né? Do Pode Propagar. Dessa nova sala. Era. Isso. Nova sala. Já estreando com o pé direito, e aí que a gente começa com polêmica. Com polêmica. Sim, gente, mas muito bacana o convite, né, pra gente conversar, né, sobre as tendências aí de 2026. Tem muita coisa rolando, então Sim. Basicamente a gente tem muito pano aí pra desenrolar. Sim. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho da episódio sua promete. trajetória. O que, assim, né, você se formou aqui na Unip, obviamente a gente já mencionou que você é ex-aluno, mas eu queria que você contasse como foi que você chegou até onde você está hoje em dia para as nossas... Com certeza, maravilha, boa pergunta, Gil. Então, basicamente, eu entrei na faculdade em 2014, né, terminei ali o ensino médio, já entrei direto. Em publicidade e propaganda, sempre foi o meu sonho estudar publicidade e propaganda, porque eu sempre fui muito apegado à imagem, né? Campanhas de moda, aquelas campanhas grandes de perfume, então eu sempre fiquei muito encantado com todo esse universo e fui falar, nossa, que curso que você entra para fazer tanta coisa bonita, né? Então, basicamente, foi por aí o começo, né? E aí, acabei me formando em 2017, optei para ir mais pro caminho da criação, né? Então, tive experiências tanto estaduais, né, em órgãos governamentais, até o momento que eu consegui entrar numa agência de publicidade como diretor de arte. E aí eu fui crescendo, né, lá dentro. Então, tive grandes experiências com Nestlé, Ambev, projetos nacionais, projetos globais. Então, foi muito interessante essa trajetória, até que eu vi a oportunidade de evoluir, dar um passo além, né? Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com diversas disciplinas, né? Então, eu sempre enxerguei, né, a oportunidade de a publicidade estar conectada com diversas áreas. Então, eu acho que eu sempre fui muito pautado naquela carreira que é a carreira em T. Ou seja, você pode optar por ser um especialista, né? Mas eu acho que eu sempre bebi um pouquinho de cada área, um pouquinho do cinema, um pouquinho da publicidade, um pouquinho ali do marketing especificamente, e optei para ir para a área de atendimento, né? Executivo de contas, onde eu gostava de ver todo o backstage do projeto. Então, aquela peça bonita que foi para a TV, como que a gente chegou nela, né? Qual que era o objetivo de negócio por trás? Aí, a partir desse momento, eu também decidi por uma pós-graduação em gestão empresarial e marketing, que eu já sou formado. E estamos aí ainda, né, vendo qual que é o próximo passo, né? Que a gente não para por aqui. Até porque a nossa profissão exige muito da gente sempre estar evoluindo e a gente tem que sempre estar mudando, porque o mundo muda muito. Então, a gente sempre tem que estar pensando em coisas novas, justamente as tendências que a gente vai falar, né, de 2026. A gente quer saber justamente o que seguir, né, daqui pra frente, o que não podemos fazer, porque a IA tá vindo aí. E tá vindo com tudo, E tá vindo né? com tudo, exatamente. E Tem que muita ficar de gente, olho. muita gente pensa na IA como uma coisa ruim que vai tirar o nosso espaço. Mas eu acho que é tudo uma coisa que a gente tem que andar junto, sabe? E fazer da IA um plus, né? Pra gente. Sim, e não usar como um inimigo. Sim. Enfim, quero que você Aliado, conte um pouquinho. né? Exatamente, um aliado, não um rival. Tá uma discussão, né? Porque a gente sabe que ela chegou e tem total capacidade, assim,
de dominar. dominar. Exatamente. Só que tem muito. A nossa geração também tá com muito medo disso, né? Eu não sei se é o medo, sei lá, de perder o nosso posto ou o nosso futuro Eu acho que emprego, o é. nosso Eu acho trabalho. que é. Não sei se é aquela. A gente apostou, esse ano também eu dei uma pesquisada, e estão apostando muito nos anos 90, tipo, nessa nostalgia. Então, eu não sei, tá esse misto, sabe? De, tipo, voltar pros anos 90, anos 2000, e aí tem a IA também. Então, tem muita gente que já, né, gosta e tudo, só que tem muita gente também que tá com medo, né? Com medo dessa inteligência artificial. É muito interessante, né, Vamos gente? virar todos robôs aqui. Será? Será? Uma coisa Fica aí meio o questionamento. Cassandra, assim, É, Netflix. Exato, exato. Então, eu acho muito interessante, né, esse movimento e esse medo, né, que a gente sente. Eu também tô nessa, tá, galera? Assim, a IA veio aí pra dominar. Eu acho que o Nizanguanais, ontem a gente tava num evento, né, de inteligência artificial, o AI Tour, e o Nizanguanais trouxe um pensamento muito, assim, certeiro, né? Um pai aí da publicidade, propaganda, que não dá pra brigar com o futuro, gente. Tá aí, então, assim, sempre existiu novas tecnologias para ajudar a gente a alcançar novos patamares no mercado, e a gente precisa saber se atualizar. Sim. Quem vai perder o emprego é quem não saber utilizar a favor. Uhum. E quem tiver esse domínio, com certeza vai ter oportunidade de trabalho e com certeza vai conseguir desbravar, sabe? Eu acho que a grande questão aqui, porque assim, a IA é uma ferramenta pra gente. A gente não pode achar que ela é a solução de tudo, sabe? A gente tem que entender que tem uma professora de Stanford, a Isabelle Hall, que ela fala que o mais importante, além da IA, é o nosso coeficiente relacional. Ou seja, a nossa habilidade de se relacionar com as pessoas. Isso que é o grande diferencial no uso da IA, né? Não adianta você ter uma ferramenta na mão e não saber utilizá-la, né? Exato. Até que os especialistas, né, meninas, dizem que tem uma grande diferença, porque, por exemplo, a geração nova, que é muito conectada, né? A tecnologia, sempre sabe como usar primeiro, tem dificuldades atualmente de, né, desbravar e conseguir desdobrar isso, porque basicamente a IA é uma ferramenta que você precisa de repertório. Então, quanto mais repertório, mais dados você conseguir estruturar, né, ali dentro para ela vai conseguir te trazer respostas muito melhores. Então, imagina um fotógrafo de 30 anos de carreira colocando toda a experiência dele ali, né? Então, hoje, ele não precisa mais tirar a foto, né, necessariamente. Ele pode escrever um prompt. Hoje, isso no mercado já existe, fotógrafos especialistas em prompt, principalmente de comida, assim, não sei o quanto vocês já desbravaram esse universo, assim, mas foto de comida, por exemplo, que tinha toda uma equipe, food stylist, diretor de cena. Hoje, um fotógrafo sozinho já consegue chegar num resultado, assim, Super excelente. incrível, sim. E super incrível. Sim, sim. E aproveitando que a gente está falando de IA, a gente viu nos últimos dias, assim, marcas grandes que utilizam de vídeos ou fotos usando a inteligência. A gente viu o exemplo das girafas, né? Que trouxe a girafa como IA e falou a única coisa que não é de verdade é a girafa, mas a comida é toda de verdade, enfim. Você acha que o que atrai mais o público é esse storytelling de fazer essa brincadeira, assim, com a IA? Misturar, né? A IA com a vida Exato. real. Ou você acha que é mais, claro, tipo, o inconsistente, o posicionamento que a marca tem? Não o storytelling, mas o posicionamento que ela tem nas redes sociais, enfim. Sim. Sim, com certeza, Gil. E ser, tipo, sincero, né? Gente, a gente utilizou IA, mas não é porque a gente utilizou o IA que não tem toda uma campanha por trás, todo um trabalho, exatamente. As pessoas acham que você coloca ali, igual no chat, você coloca, ele faz e você entrega. Mas não é assim, a gente sabe tipo que tem toda uma dificuldade. Tem muito isso também, né, Tem pessoas que acham que é trabalho de preguiçoso. Tipo assim, a pessoa, eu peço pra você um texto, você vai lá, me entrega no IA e acabou. Mas não, né?
Então, depende muito da forma que a pessoa for usar. Depende muito da pessoa, né, utilizando a Uhum. IA. Eu acredito muito nisso que você trouxe. Eu acho esse case fantástico em relação a girafas, né? Porque ali a gente tem um grande storytelling que ele está contando, né? E basicamente eu acho que isso também vem de repertório. Por conta que, por exemplo, o Burger King também é uma grande marca, né, defensora de alimentos que são naturais, né? Sem conservantes e tudo mais. Então, você precisa ter esse repertório de mercado, né? Essa análise para entender como que você pode usar a IA, mais uma vez, como uma ferramenta para você conseguir traduzir essa história para o consumidor. Seu público, né? Para o seu público. Então, a gente tem que entender de pessoas. Não é a IA que vai fazer a gente conseguir conquistar mercado. A gente precisa entender pessoas ainda nesse momento que a gente está vivendo, sabe? Sim. Hoje a gente tem muito esse receio, né, de como utilizar a IA ou se devemos utilizar, mas devemos, porque assim, 85% das empresas, né, já utilizam a IA. Então, não é uma coisa que a gente pode pensar em não utilizar, mas qual que é o impacto disso, né, para a gente e como também a gente, como profissional, a gente se responsabiliza, né, com o uso da SA, que eu acho que é o que está pautando no mercado hoje é a ética, né, no uso da SA. Sim, isso. Mas voltando aí para esse ponto da girafa, sim, eu acredito que é muito importante, né, esse uso, né, para potencializar. É importante a marca ter clareza, né, no seu posicionamento, ter um bom produto, porque no final do dia a gente ainda está falando de produto. Então, como que a gente consegue conectar com o IA essa história sobre esse produto para a gente conseguir chegar ao nosso público final? Então, basicamente, a gente entende ali que a IA é uma ferramenta como outra qualquer que a gente já teve na nossa história. A gente já teve o rádio, a gente já teve o cinema, a TV, aí veio o advento das redes sociais. Então, a IA é uma forma da gente conseguir traduzir e contar essa história. Então, para mim, ainda o que vence é esse posicionamento claro, essa boa forma, né, de contar uma história e usar a IA como uma ferramenta, né? Porque por trás da ferramenta, a gente tá querendo falar com pessoas. Então, para mim, isso é o primordial de cada marca. Por exemplo, não adianta a gente usar a IA, que nem você falou, de forma preguiçosa e achar que a gente vai ter resultado. Não vai ter. Sim. As pessoas sabem o que é IA e às vezes elas não gostam. Vou te dar um caso assim de uma marca bem grande. Coca-Cola, final do ano. Todo mundo fez um alvoroço assim, é o primeiro comercial da Coca com IA. Foi um fracasso. Todo mundo apontou e falou, nossa, isso aqui é IA, claramente. Olha que absurdo, eles estão substituindo pessoas. Então, boa parte do mercado já usa IA em várias coisas, nas produções, para otimizar. Teve aquele a série Adolescência. Ela foi gravada em plano contínuo e muitas das cenas eles tiveram que adaptar com IA, porque, por exemplo, tem uma cena do carro que eles não colocaram um capô ali na cena para encaixar a câmera, mas depois com inteligência artificial eles colocaram esse capô. Então é muito interessante ver que as pessoas, elas não gostam de IA na comunicação, não veem aquilo como uma forma fidedigna, quando é perceptível que é IA, mas quando ela não percebe, ela nem se importa com isso. Você estava falando um pouquinho sobre posicionamento claro e consistente. Na sua visão, o que realmente faz uma marca destacar hoje? Eu acredito que está imerso, né, ali nas narrativas do que está acontecendo. Eu acho muito bárbaro a forma que o Boticário, por exemplo, se posiciona, né? Uma empresa aí centenária. Ela basicamente tem produtos excelentes para todos os tipos ali de pessoas, né? Homem, mulher, criança. Tô falando bem do meu cliente, né, gente? Então... Eles lançaram uma linha para adolescentes, se eu não me engano, né? Recentemente. Eu acredito que sim. Eles têm muito esse foco, né, em públicos, né? E aí eles veem uma necessidade e constroem uma linha para isso. Por exemplo, recentemente eles fizeram um produto que eu não vou lembrar o nome da linha agora.
Mas era uma linha pensada, cuide-se bem, era uma linha pensada para mulher, né, ali nas fases de menstruação e no seu ciclo, né, menstrual, e era uma forma de ajudar ali a pele a se recompor, porque a gente sabe que esse momento é delicado, a mulher tem uma série de alterações. Então eu admiro muito o Boticário nesse sentido de posicionamento muito bem claro e consistente do produto. Eu acho que é legal reforçar aqui, eu estou trazendo de novo o produto, porque isso que vai encantar o consumidor ali no final, né? E eu acho que a propaganda, ela vai fazer essa conexão. Então, por exemplo, agora eu vou entrar num tema chato, né, gente? Tem que falar, né? Mas, basicamente, hoje no Brasil a gente tem milhares de casos de feminicídio. Nos 30 últimos dias, eu estava vendo esse dado recentemente no Google Trends, o número de feminicídio tem aumentado, a questão da busca por feminicídio tem aumentado nas redes sociais, e todo mundo está falando sobre esse tema, e a gente tem que falar sobre esse tema, né? Sim. Então, basicamente, a gente, como marca, né, ali, como agência, a gente precisa estar atento a esse movimento para... Poxa, eu sou uma empresa centenária, eu sou uma empresa que entende que meu público que me consome, em grande sua maioria, são mulheres. Sim. Eu preciso estar nessa conversa. Eu preciso estar ali inserindo a minha marca como um agente cultural de mudança. Porque eu acho que acabou essa história de a marca ser apenas uma pessoa que, olha, tá aqui meu produto, ele é muito bom, compra. Eu acho que não. Hoje o consumidor com as redes sociais tem toda uma democracia. Sim, ele quer opinar, a ele nova quer geração falar. não aceita mais isso, né? Tipo, é bom porque é bom, acabou. Não vai ser vendido. E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais exigentes, né, nesse quesito, não só do produto, mas do posicionamento da marca. Do posicionamento. Até porque tem muitas marcas que talvez a qualidade do produto não seja a melhor, mas por ter um bom posicionamento, né, eles vendem de outra forma, acaba vendendo mais do que um produto antigo que tem uma qualidade melhor, que tem produtos melhores dentro, né, da formulação. Exatamente, então... Duda. Exatamente, porque isso também faz uma parte, né, também da construção do brand da sua marca, né? Sim. Que o branding, ele vai além ali da imagem, ele presta, né, esse serviço no sentido da gente entender como a gente consegue agregar valor com esses movimentos de mercado. Então, eles acabaram de Eles acabaram de lançar recentemente, no Dia da Mulher, um programa que chama Podemos Falar, que é um canal onde especialistas falam sobre a violência contra a mulher. Se você já sofreu, quais são os tipos de violência, o que você pode fazer, quais são os canais de denúncia, assim... Bárbaro, no sentido de conectar as pessoas à informação e se posicionar como marca, que é um tema mega sensível e necessário. E não sei, parece que as marcas têm receio de falar de temas muito sensíveis, porque você é cancelada, por exemplo. Eu acho que exatamente isso. A gente vê que hoje em dia o cancelamento, ele acaba que dilui de uma forma muito rápida com a internet. Então, a gente tava falando aqui por trás das câmeras da própria Havaianas. É uma coisa que, tipo, não tem como evitar o cancelamento. Se você faz alguma coisa que tem um duplo sentido ou que não sai conforme o combinado, o cancelamento vem e vem com força. A gente sabe que depois vai passando, o tempo passa e tudo é esquecido. Mas no começo, assim, vem uma bomba. Então eu acho que o posicionamento que as marcas têm, elas têm ainda receio de falar de tópicos sensíveis. E eu acho que esse negócio da mulher tem que ser cada vez mais falado, justamente pra gente incentivar as pessoas que sofrem por isso soltarem a sua voz. E as marcas que têm a maior, assim, como que eu posso falar? A maior visão, né? Elas que incentivam as pessoas. Então, eu acho que as marcas têm que, cada vez mais... Então, a Boticário ter essa proposta muito incentiva outras marcas também. Exatamente. Público, aproxima o público e incentiva outras marcas também com essa ideia a darem espaço para um assunto tão difícil. Sim. Com certeza. Eu admito que eu vejo as marcas como uma grande plataforma de mudança social, né? Então, basicamente, eu sou uma pessoa LGBT, né? Sou gay, então eu admirei muito o posicionamento da Apple, que no final do ano passado, né, muitas marcas, elas retiraram, né, as suas políticas de diversidade da empresa, e a Apple falou, não vou retirar, porque eu sou uma marca
acredita nisso desde a minha fundação. É uma coisa super válida para mim e vão manter. Então, você entende que tem uma consistência nesse posicionamento, esse storytelling fica muito melhor para quem Sim. acompanha a marca e fala, nossa, essa marca eu confio. A gente tá falando disso nessa era, de reputação. Se a sua marca não tem reputação, você perdeu o seu mercado. Porque as pessoas vão lembrar, as pessoas anotam, as pessoas têm esse sentimento muito grande sobre as suas causas, a autenticidade. No sentido assim, eu não vou consumir de uma marca que não me apoia, por exemplo. Que tá prejudicando ali a minha comunidade. Sim. Então as pessoas marcam muito isso. E que você falou de... voltando nesse assunto, né, de posicionamento e autenticidade, muito importante o caso do CEO do McDonald's, né? Do David, que eles acabaram de lançar uma nova linha de produtos lá fora. E olha que engraçado o impacto que as redes sociais têm, né, nessa questão do cancelamento. Basicamente, ele falou que o produto novo era muito bom, o sanduíche, e deu uma mordidinha, assim, de nada, assim. Não comeu o lanche direito. E isso foi muito mal visto Negativo, pela sim. internet, assim, de forma negativa, de se o CEO nem tá comendo, por que eu vou comer? E aí já veio a astúcia do CEO do Burger King, Burger que foi King, lá eu e vi comeu isso. o lanchão e falou, ó, gente, aqui eu vou morder com vontade, porque aqui o lanche é bom. Sim. Então a gente tem que estar atento a todos esses movimentos pra gente conseguir conectar, né? Cada vez mais as nossas marcas. Você acha que em 2026 essa cultura do cancelamento vai continuar, principalmente nas redes sociais, ou o pessoal tá dando uma relaxada, assim? Ai, continua. Continua? Eu acho que continua, acredito. Porque, na minha opinião, as pessoas gostam de ter esse poder nas mãos. A gente vê muito, exemplo, reality shows. A gente gosta de saber quem que é o vencedor, quem que é o perdedor. A gente Teve tem... aquele caso da VTube, acho que foi a VTube, né? Que foi super cancelada. Depois ela fez até um mini reality no Instagram, né? Falando sobre o cancelamento, nananã, mas acho que o pessoal ainda vai continuar com essa cultura do cancelamento, porque é isso que você falou, né? É onde as pessoas têm poder ali de chegar e falar mesmo. Exatamente. Eu acho que vai muito nós, né? O nosso papel como profissionais de comunicação é entender como a gente pode gerir essa crise, porque elas vão acontecer, gente. Sim, a gente tá numa era que não existe não ter crise. Vamos ter crise. Mas quando tiver uma crise, a gente não pode ser aquela marca que, vamos apagar os comentários. Vamos ignorar isso e vamos fingir que nada aconteceu. Nada aconteceu. Porque tá claro pra todo mundo que aconteceu, todo mundo tá vendo que você não tá se posicionando. Então é muito melhor você se posicionar do que, enfim, soltar uma nota que não tem uma verdade, não tem uma autenticidade. De novo, eu vou trazer essa palavra que eu gosto bastante, sobre a sua marca, sabe? Porque o que adianta você fazer toda uma linha lá sobre o cuidado da mulher, do ciclo menstrual, e no final você tem uma atitude escrota e que não condiz nada com o que você prega, sabe? Não, e ainda mais que na internet, se caiu na internet, nunca mais é apagado. Então não Não. adianta mudar, não adianta voltar atrás. Porque se caiu na internet, o povo... Eu fico vendo coisa de reality, essas coisas. O povo consegue resgatar Twitter de 2016 da pessoa que tá no agora. Entendeu? A pessoa apaga as coisas, mas não tem como. Alguém tem os prints O das tribunal da internet é imperdoável. É imperdoável, não, é impressionante. E falando um pouco de credibilidade, eu queria que você falasse o que você pensa sobre... Eu sei que muitos influencers fazem propaganda... A gente até comentou em um podcast sobre a lista dos influenciadores, que teve uma época aí que foi o maior babado também, com nota de todo mundo, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho se o público... ele acredita mais naquele influenciador que realmente usa o produto porque tá usando e não parecendo que tá só por uma publi, ou se ele compra porque, o influenciador que eu gosto faz essa publi, então eu vou comprar também. Maravilha. Eu acredito muito que as pessoas são muito astutas nesse sentido, né? Da propaganda, cada vez mais. O consumidor está muito mais sofisticado em relação ao que acontece por trás das câmeras hoje em dia. Então, eu acredito que tem que haver, né, com a vida daquele criador de conteúdo, né, daquele influenciador, para a pessoa falar,
se tal pessoa usa, utiliza, eu também vou usar, né? Vou comprar isso pra mim. Porque apenas colocar ali não vai fazer menor sentido pra pessoa. Ela vai ver que aquilo é um patrocinado. Nem muitas vezes, assim, os criadores, eles não colocam que é patrocinado. E as próprias pessoas, ué, mas aqui é patrocinado. Vamos colocar o patrocinado aqui? É publi. Porque as pessoas sabem que a pessoa está sendo paga pra falar bem daquele produto. É a profissão dela. Sim. Então, eu acho que os criadores de conteúdo que relacionam a sua vida o produto e usam de fato para defender, né, se tornam um embaixador da marca, faz muito sentido. Porque, tudo bem, pode, quando a gente fala em termos de mídia, pode ter até um resultado. A gente vai falar de um influenciador muito grande. Você tá a nossa Virgínia, né? Que tem uma marca de sucesso, que é a WePink, muitas vendas, mas isso também está muito atrelado ao investimento de mídia. O investimento midiático ali é muito forte nesse sentido de a pessoa está vendo todo o tempo aquele produto, então uma hora ela vai acabar... Vamos provar? Vamos provar logo? Ela fez a base da ela Virgínia. fez do limão uma limonada, porque mesmo quando teve todo o caos, né, que a base da Virgínia não funciona, nananana, o povo comprava pra saber, realmente não funciona? E o Vou caso fazer um vídeo sobre dos body splashes também, Do né? body splash. Dos famosos e, gente, todo mundo parou pra provar os body splashes. Todo mundo. Exato. Será que A é maioria mesmo? das pessoas, todo mundo é muito... Mas a maioria das pessoas, eu parei no quiosque e falei assim, não, eu vou provar, eu preciso saber se vai realmente me dar enjoo. Entendeu? Então... Exato. isso, Eu né? acho que a grande diferença, né, desses movimentos, aquele criador de conteúdo que ele é pago e é nítido que ele está sendo pago para promover aquilo e não consegue observar esses movimentos, esse, na minha opinião, tá fora. A pessoa que é criador de conteúdo e que realmente implementa isso na sua vida, né, e avalia mesmo o produto ali como consumidor e fala, não, confio, vou indicar e vou aceitar essa publi. Ele consegue trazer uma grande longevidade para a marca. As pessoas acreditam naquilo, vão lembrar daqui 2 anos, vão se apegar a isso. Mas aí também tem essa terceira jogada, que é da Virgínia, por exemplo. Cara, tá rolando esse burburinho aqui. Como a gente consegue captar a atenção das pessoas? Hoje a gente fala sobre a economia da atenção. Então, basicamente, a gente conseguir se aproveitar desses movimentos. Estou falando mal? Vou provar que é bom. Vou colocar 70% de desconto na WePink. No meu produto. No meu produto, para as pessoas experimentarem e verem que é diferente. É bom, é barato. É bom, é barato, vale a pena. Então você acha que em 2026 os influencers, as marcas, devem apostar em uma mídia mais orgânica? Com certeza, eu acho que o orgânico... É o que vai rolar, assim. Vou dar um exemplo que tá rolando agora, que eu estou me morrendo, assim, de rir, me matando de rir. Nivea, né, um dos patrocinadores atuais do Big Brother Brasil, né, 26. E eles fizeram toda uma ação programada no sentido... o brother tá lá na casa, tira uma foto com o nosso produto utilizando... Aí a gente vai ter a festa, aí a gente coloca a foto deles do painel. Aconteceu um movimento tão orgânico na internet que teve a candidata Ana Paula Renault. Ela tirou uma foto que tava extremamente feia, ridícula. Sabe aquela foto do gov.br? E as pessoas acharam isso uma graça, assim, né? Falaram, nossa, olha que primor essa imagem, olha que interessante. E começaram a propagar. Foi uma coisa que nasceu totalmente do orgânico. Se é uma marca conservadora que não sabe aproveitar disso, vai falar, ai, nossa, deu errado a ação, né? Que saco. Então... Mas não, o Nivea teve um posicionamento, obrigado, Nivea, também cliente lá da O7. Vamos entrar nessa onda. Então, eles mesmos postaram no Twitter deles uma imagem falando aqui, olha, gente, isso acho que o mais aguardado, querido, assim, dessa edição. E dá muito certo, porque a gente consegue entrar na conversa das pessoas, a gente consegue se conectar. Então, as marcas precisam estar atentas às conversas, o que está acontecendo, o que o consumidor quer falar, qual que é o meme, sabe? Mas, claro, vamos com um pezinho no freio também. Não é porque você é marca que você vai usar o meme a toda hora.
Sim. Porque as pessoas ficam, lá vem a marca que quer Uma hora ser... perde a Uma hora credibilidade. fica saturado, né? Lá vem o tiozão do pavê. É mais ou Pra menos falar essa o meme que já passou. Já passou, Sim, já sim. passou. Ué. E engraçado que esse negócio veio do nada, porque foi na entrada da festa da Nivea, que eu lembro Exato. que foi o patrocínio, e ela era uma foto que tava embaixo, totalmente assim, desconexa com a Totalmente Solange ainda desconexa. cai, né? Então tem um outro caos ali acontecendo, e isso virou, assim, um meme. É engraçado, eu fico vendo no TikTok as pessoas colocando vários filtros na cara da Ana Paula, porque ela realmente pegou e fez assim, nossa, tem que tirar uma foto aqui, séria, fechada. Enfim. Exatamente. Então, acho que partindo disso, né, a narrativa, as pessoas vão conectar de certo modo. Tá, mas beleza, de onde que isso veio, que momento? Então, sua marca vai estar presente na vida das pessoas. Eu acho que é isso, estar presente na vida das pessoas, como marca, né? Além de, meu produto. E a gente tá falando de ano de Copa do Mundo. Sim. Que Amo! é o Amo. assunto. Vai ser o assunto do ano. Já tá sendo o assunto do Sim. ano. Com a questão até dos próprios jogadores. Jogador lesionado que não vai mais pra Copa. Jogador que a gente quer que, tenha na Copa, que esteja na Copa e não sabemos se vai estar em Copa. E o que você acha que as marcas agora, com esse ano de Copa, principalmente as que tem mais a ver, Coca-Cola, marcas esportivas, a própria Nike, o que você acha que elas têm que buscar pra juntar, né, o público com esse evento que é tão esperado todo ano que tem? Não, fora que a cultura brasileira também tá super em alta, né? Sim. Exatamente, Sim. a gente vem de um movimento, né, que Uhum. cresceu até na gringa, né, o Brasil Aham. Core. Muito. O Brasil Core. Que basicamente tem até uma colunista da Vogue que ela fala muito sobre Brasiliança, né? Sobre essa festividade, sobre essas nuances, né, na nossa cultura, que as pessoas ficam encantadas, né, de ver toda essa animação, toda essa festa que a gente faz aqui no nosso país, né? Uhum. Então, basicamente, a gente, como marca, né, a gente tem que estar muito observando, né, esses movimentos, né? E também de como traduzir a essência da nossa marca nessa brasilidade, né? Aham. Porque eu acredito muito que não dá pra começar esse assunto do nada. Uhum. Eu acho que as marcas já têm que ter esse planejamento desde o ano Desde o ano passado, passado. já Sim. introduzindo isso, Aos pensando, poucos. mais uma vez, produto. Uhum. Qual é o produto que eu vou trazer aqui que vai fazer sentido pra Copa? Aham. Que as pessoas vão se conectar. Porque é uma febre. Vamos, assim, se a gente trazer uma análise do movimento cultural, né, atual, o Bad Bunny, que é um dos representantes aí do expoente musical latino, Uhum. teve um show de super sucesso, teve recentemente em São Paulo, e ele fez questão de procurar uma blusa exclusiva do Pelé da década de 70. Aham. Ele deu essa tarefa pro stylist dele, eu não sei como Como acharam. Aham. Mas, assim, existe um lugar aqui em São Paulo, né? Eu acho que é Camisaria 10, alguma coisa assim. Que eles têm um acervo incrível de Camisetas vintage. né? camisetas vintage. Sim. E foi encontrada essa do Pelé que ele gostou. Então, basicamente, as marcas precisam estar atentas a esse movimento, né? Porque uma a gente vai estar muito em destaque, né? E também a seleção brasileira é uma das mais comentadas, né? Sim. Sempre, assim. Sempre. Não importa na Se nossa tá bom, se posição. tá tá ruim, a a gente gente é comentado. tá. A gente é comentado. E eu acho muito interessante, se a gente também for traçar um paralelo com o início disso, que eu acho que é muito interessante a gente também pensar nesse storytelling, teve também os Jogos Olímpicos de Inverno, né? Então, por exemplo, a Moncler, que fez o uniforme da seleção brasileira, que foi muito comentado, as pessoas gostaram de ver. Então, por exemplo, pensando ali no segmento de vestuário, sua marca precisa estar nesse evento. Como que você pode agregar? Será que você vai fazer um press kit, vai enviar uma coisa, vai fazer uma collab com criadores de conteúdo? Como que a gente participa novamente dessa conversa de maneira autêntica, de maneira que sua marca faça sentido ali, né? Ou se você é, por exemplo, de um segmento aéreo, como que a gente consegue contar a felicidade dessa história? Como que a gente consegue mostrar que as nossas pessoas podem não estar em campo, né? Mas que esse jogo ali foi importante para o jogador chegar até lá. Sim. Então, acho que vai muito daí, né?
Não, e é engraçado porque as Olimpíadas de Inverno é uma coisa que neve não tem no Brasil, todo mundo já sabe, e a gente mesmo assim conseguiu uma medalha de ouro. Então, assim, foge dos paradigmas total de ser a gente é um país tropical, e mesmo sendo um país tropical, a gente conseguiu conquistar uma medalha de ouro em uma Olimpíada de Inverno. Ninguém imaginava isso. Sim. Caiu assim do nada. Então, assim, mesmo a gente é um país do futebol, que todo mundo comenta, todo mundo fala, tem música. Mas mesmo sendo um país tropical, a gente tá em tudo. A gente tá presente em tudo. É um país muito, muito rico, né? De tudo, assim. Então, acho que essa tendência vai continuar. O brasileiro precisa ser estudado. Precisa. Eu acho que a NASA, Harvard, precisa ter um assunto sério sobre o brasileiro. Um mês aqui no Brasil. Passar um mês pra estudar. Não é meme. A gente fala que é meme, mas não é meme. O brasileiro Não realmente é tem que ser meme, estudado. não é meme. Tem tantas... A gente fala tanto desses acessos sofisticados aqui do Sudeste, né, do Sul, mas tem tantas ideias ótimas no Norte, no Nordeste... Que quando a gente para analisar do ponto de vista de comunicação, você fala como essa pessoa tem essa ideia maravilhosa, como eu não pensei nisso antes. Muitas ideias de trends, challenges, ideias de negócio nascem de outros expoentes que fogem aqui, né, do eixo Sudeste. E eu acho que quando a gente também fala de marca, né, Brasil, a gente precisa estar olhando para isso. Porque, por exemplo, trazendo um caso da CIMED. O João Adib, ele conseguiu ter um expoente muito grande da marca dele, basicamente por conta disso. Porque ele falou, beleza, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, é muito fácil conquistar as farmácias, colocar meu produto lá. Mas e lá no interior do Mato Grosso do Sul? Lá no Amazonas, no Acre, como que é a farmácia de lá? Quando a gente fala de trade marketing, principalmente, como que eu consigo expor meu produto lá, o meu Carmed, como que eu vou colocar lá de uma forma que as pessoas entendam o meu produto, que as pessoas queiram experimentar. Então é muito fácil, assim, aqui a gente tem estrutura, né? Sim. Mas em lugares mais afastados, às vezes a estrutura pode não ser tão boa, né? Mas existe consumidor ali, muito antenado por sinal. Então, como que eu converso com essas pessoas? Como que eu exponho a minha marca? Então, eu acho que dentro do Brasil ainda existe muito Brasis que a gente, como profissional de comunicação, a gente tem um dever de conhecer, primeiramente, celebrar, claro, mas entender que a gente pode ir além, sabe? Explorar um pouco mais do nosso Brasilzão aí, porque tem que muita gigante, coisa. Que é gigante. E tem muitas linguagens, né? A serem exploradas, né? Porque a forma que nós nos expressamos aqui, por exemplo, em São Paulo, é completamente diferente ali de Salvador. Então, como marca, a gente também precisa ter esse feeling de... Como que eu me conecto com essa pessoa? Não focar só apenas em grandes estados e saber que o Brasil tem... Eu acho que o Brasil... Não é nem porque eu sou brasileira, não. Mas eu acho que é o país que mais tem potencial, porque a gente tem diferentes culturas dentro da nossa própria cultura. Então, isso é muito legal. É uma coisa que a gente tem que explorar cada vez mais e tem que sair um pouco do básico, que é só São Paulo, só Rio de Janeiro, e explorar esses outros lados do país. Sabe? Principalmente a CIMED, que a CIMED cresceu nos últimos anos absurdamente, porque antigamente a CIMED já era, né, já tinha lá seus produtos em farmácia, mas nos últimos anos, acho que uns 2 anos pra cá, é um boom. Você vê amarelo, você pensa em CIMED já. E é uma coisa que o marketing cresceu muito e agora tá cada vez mais presente em BBB, em times de futebol. Então, assim, realmente... Explodiu a marca. Com certeza, mas também porque veio de um posicionamento claro, com um produto bom e de forma muito autêntica. Mas, como fazendo um advogado aqui do diabo, jogando um pouquinho de polêmica, né, Duda? Que aqui não pode propagar, a gente dá um play aí na ideia, né? Então, basicamente... Eles têm um novo lançamento, então muitos profissionais estão debatendo, né, sobre essa estratégia, que é da Super, que é o novo creme dental, né, que eles estão lançando no mercado, mas em termos de embalagem não tá traduzindo, né, muito bem ali os critérios que a gente espera de uma marca de saúde. Se não tem CIMED, você nem sabe que é da CIMED, porque não... Exato, e também lembra um pouco de bala. Então, assim, é uma estratégia ousada. Eu não vejo esse movimento como um movimento não pensado. Eu acho que eles entenderam a categoria, né? Que é tudo branco, azul,
Colgate vermelho e falaram, nossa, tudo muito padrãozinho, vamos tentar quebrar isso, vamos tentar lançar uma coisa mais mais anos 90, né? Mas será que o público tá querendo isso? Tem essa expectativa? Tá preparado, né, para receber esse tipo de produto? Eu acho que, por exemplo, o custo, né, de aquisição ali pelo cliente fica muito alto. Por exemplo, beleza, vou colocar milhões aqui investidos no BBB para minha marca ser reconhecida, né, gerar o awareness necessário. Mas isso a longo prazo é um investimento que você tem que estar sempre colocando para as pessoas se conhecerem. Então, a gente como profissional, né, ali de comunicação, de marketing, tem que estar muito atento a dados. Tá, beleza. Qual que é o ROI aqui dessa campanha? Qual que é o CAC? Porque no final do dia a gente tem que atingir um número ali e a gente precisa justificar as nossas ideias. A gente, ainda mais quem está ainda iniciando a carreira, é muito importante a gente ter noção que tudo precisa ser justificado no dado, tudo a gente precisa ter uma ideia pautada numa estratégia, que essa estratégia vem de uma pesquisa, de dados qualitativos, quantitativos. Aquilo que a gente vê aqui, por exemplo, vamos consultar IBGE. Continua, tá? Sinto muito dizer que isso tudo continua. É necessário para a gente conseguir trazer consistência, porque no final do dia é um negócio. Então, tudo bem que tem toda essa parte artística que é muito legal, das ideias, mas a gente precisa entender que a gente está falando de produtos para pessoas com a visão que a gente precisa vender para esse negócio continuar existindo e a gente conseguir continuar gerando empregos. Exatamente. Eu acho que foi um bate-papo bem legal. Bem legal. Já deu pra gente ter uma noção, né? Agora que a gente vai entrar no mercado de trabalho. Se Deus quiser, esse ano ainda. Esse ano. Com certeza, a gente Estágio, quando você precisar, pode ligar aqui, pode ligar, entendeu? Que a gente tá querendo. Mas eu queria que você deixasse agora, pra quem tá escutando a gente, uma dica que você acha importante as pessoas saberem e levarem isso pra vida, enfim, trabalho, pessoal, profissional. Que você acha? Maravilha, meninas. Eu acredito que, assim, como dica pessoal, vai se descobrir, vai entender quem é você primeiro. Tudo bem, a gente tem toda essa correria, essa pressão da faculdade, mas entende quem é você, sabe? Quais são os seus hobbies, quais são os seus gostos? Beleza, tem que dominar IA? Domine IA, mas primeiramente, quem é você como humano, sabe? Eu acho que quando a gente se entende como humano, fica muito mais fácil de entender a outra pessoa. E como a gente falou no início, é muito sobre isso, né? A nossa profissão. E com isso também, sua vida vai ficar muito mais leve, porque o dia a dia em agência e em marcas não é fácil. É pressão toda hora, é prazo, é resultado. Então, se você não estiver bem consigo mesmo, não estiver equilibrado e ter uma forma de descarregar de uma forma saudável, então é essencial para isso praticar um bom esporte, ter um hobby, seja pintura, seja correr no parque, sair com a família. É muito importante você também cuidar da sua saúde mental. Então é isso, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, meninas. Imagina. Muito obrigada a você que nos ouviu, nos assistiu até agora. Curtem, comentem, compartilhem, nos siga no nas Spotify, redes sociais, YouTube, Instagram. E dê um play na ideia. No próximo episódio a gente tá junto de novo. E me segue no LinkedIn também, gente. Coloca aí na edição, por favor.
Esse foi mais um episódio do Pode Propagar. Lembra de seguir a gente, deixar um like e compartilhar.